Maiara, o Duda, com a gente nessa noite, que estão aqui nos visitando, né? André, que deu uma sumidinha, mas estava trabalhando, estava longe, a gente sabe disso, né? Os outros irmãos estão aqui com a gente, que já estão, né, aqui na igreja conosco. Nós agradecemos também a Deus pela sua presença conosco, não aqui no culto, mas em casa, né? Você está aí participando do nosso culto, cremos nisso. Eu não abri ainda para fazer o meu compartilhamento, mas eu vou pedir a você que abra mais tarde, né, na hora que eu for abrir. Primeiro nós vamos orar nesse momento, para depois estarmos compartilhando o culto dessa noite. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa para louvarmos o Teu nome. Muito obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui. Obrigado pelos irmãos, pelos amigos que estão aqui nesta noite na Tua igreja. Toma o Senhor em Tuas mãos e que uma bênção especial seja reservada para cada um de nós. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui no Celebrar, ensaiando desde cedo, os irmãos que estão na mídia, Senhor, trabalhando. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses Teus servos tão dedicados que têm se colocado à disposição da obra do Senhor. Que o Senhor possa estar retribuindo, Senhor, tudo aquilo que eles estão fazendo na Tua obra, Pai. Senhor, toma-nos em Tuas mãos e dirige-nos, Senhor, para que tudo que façamos seja para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos estar abrindo aí, eu já vou estar fazendo aqui uma interação aqui com aqueles que, interagindo com aqueles que já estão no nosso culto. Já estou abrindo aqui, já vi a Nice no nosso culto aqui logo de cara, tá? A irmã Linde, o Jonatas que está aqui, que entrou, que está compartilhando. Maria Gisélia, boa noite para você, que Deus te abençoe. Mais outros irmãos vão estar assistindo o nosso culto, vão estar entrando e compartilhando também esse culto, cremos nisso. Então eu vou estar já abrindo para compartilhar esse culto com os grupos nos quais eu pertenço. Você pode estar fazendo isso, e fazendo isso outras pessoas estarão recebendo a palavra de Deus, o culto que nós estamos realizando aqui nesse lugar. Bom, fiz a minha parte, você pode estar fazendo agora a sua parte, compartilhando esse culto. Você pode também se inscrever no canal, está aparecendo aí para você, no canal do YouTube, Primeira Igreja Batista em São José do Embaçaí. Você pode se inscrever lá. Nós temos bastante pessoas, porque nós temos 170 pessoas. Isso é mais do que o número de membros que nós temos em nossa igreja. Então, para a gente é bastante pessoas, né? Você pode ser mais uma delas, e assim está ajudando a desenvolver esse trabalho também pela internet. Vamos estar adorando a Deus com o primeiro cântico. Vamos ficar de pé, os irmãos que estão aqui em nossa igreja, e nós vamos estar louvando a Deus com Deus proverá. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o
posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Ele proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Ele proverá. Deus proverá. A gente pode acreditar nisso. Por mais que venham as dificuldades, Ele vai nos ajudar. Nós vamos dar oportunidade a você que está nos assistindo pela internet, aos irmãos que estão aqui em nossa igreja, aqueles que querem entregar seus dízimos, suas ofertas. Nós sempre damos essa oportunidade no culto, porque entendemos que é um horário de culto, também dedicarmos os nossos bens ao Senhor. E fazemos isso no horário do culto, em que nós estamos dedicando a Deus, ou celebrando o nome do nosso Deus. E celebramos também com a nossa adoração através dos bens. Você pode estar depositando o valor que propor em seu coração. Nunca falamos de valores, falamos sempre de oportunidade. E para a gente é um privilégio termos essa oportunidade de contribuir na obra do Senhor. E se você se sentir tocado a isso também, você pode estar ajudando. Bom, nós temos agora na intercessão, que é o momento em que nós colocamos diante de Deus os nossos pedidos. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a Doralice, a irmã Ivonete, que eu e a Cristina nós tivemos hoje visitando ela. Ela teve um AVC, ela está acamada, não está andando. Ela, quando chegamos lá, ela nos reconheceu, graças a Deus, né? E pudemos estar ali conversando com ela. E uma das coisas que ela se lembrou com saudade era: que bom eram os tempos de evangelização que nós fazíamos aqui no nosso bairro. Então ela pôde se lembrar da obra do Senhor como algo maravilhoso na vida dela. E estava conversando com a Núbia, e a Núbia falando: olha, como é bom ter a minha mãe me abençoando aqui em casa. Cuido dela, mas ela continua me abençoando.
Eu falei, olha, a pessoa que tem Jesus no coração, a gente nunca quer que ela se vá, quer que ela fique mesmo tendo as suas debilitações. E ela está debilitada, mas ainda continua uma serva do Senhor, louvando a Deus. Temos também uma grande serva do Senhor, a irmã Maria Elita. Eu estava conversando com a Cristina, vindo para cá, quando nós estávamos em viagem para a igreja. A irmã Maria Elita, ela está hospitalizada, graças a Deus, já está fazendo a fisioterapia para sair do hospital. Está com a traqueotomia, traqueotomia, a gente fala tráqueo, né? Mas é bom falar o nome todo, traqueotomia. Ela ainda está usando um pouquinho ainda do oxigênio, porque às vezes ela se cansa na hora da fisioterapia, mas já está melhorando, glória a Deus, né? Ela é uma pessoa que acredita muito em Deus, coloca a sua vida na mão do Senhor, e ela, para todo momento que você vai conversar com ela, ela fala, Deus sabe de todas as coisas, pastor, e eu estou tranquila, né? Então é tão bom ver uma serva do Senhor dando um exemplo nesses momentos difíceis. Nós temos o Cleveland, filho do saudoso pastor Clério, a Raquel, que também é da família do pastor Clério. Ela é casada com um dos netos dele, o Renan, né? E ela pegou a Covid-19. Os pulmões ficaram comprometidos em 50%. Mas nós temos orado, ela tem recuperado, graças a Deus, tem mostrado um quadro de memória. Teve o bebê nessa semana agora, foi uma alegria muito grande, a Pérola veio ao mundo, e aí veio a Covid-19 e a atingiu. Mas vamos orar. A irmã Nair se recuperando também da sua cirurgia. Deus te abençoe, irmã Nair. Sexta-feira nós estamos aí, hein? Espera, gente. Ela vai assistir esse culto, ou já está assistindo. Eu já não sei quem é que está aqui. Eu vou dar uma olhada. Ah, já está aqui. Estou vendo que ela está aqui, tá? A Esther está aqui com a gente também. Helena Barbosa, né? Deus abençoe, irmã Nair. Sexta-feira nós estamos aí para visitar a irmã. A Marisa, amiga da Francisca, o Wellington, o Luiz Henrique, o Carlinhos, a Edmeia, mãe da nossa irmã Edir. E a gente quer desejar um feliz aniversário para Edir, que deve estar nos assistindo lá em Campos. E para o Gabriel também, que está aqui com a gente, comemorando seu aniversário no culto dessa noite. Está lá trabalhando na obra do Senhor. Parabéns, Gabriel, e parabéns, Edir, também. Que Deus abençoe. Um abração, Neuci, saudades de vocês. A Rosana Carrara, a Adriana, esposa do André, o Anderson Silva, a dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Taizinha, Carlos Mendes, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque cremos, Pai, que nesse momento as nossas orações estão chegando no Teu trono de graça. Já te agradecemos, Pai, pelas providências que irão ser tomadas, pela Sua provisão. Pai, muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, e esses que estão chegando através das nossas orações estão sendo cuidados pelo Senhor. Senhor, te agradecemos as bênçãos recebidas, as melhoras que nós já temos aqui em algumas pessoas desse grupo, que Tu possas continuar alcançando eles, para que a Sua solução seja realmente plena, absoluta, que eles não fiquem apenas melhorando, mas que sejam restabelecidos no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Aceita o nosso culto, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Continuando a louvar o nosso Deus, nós vamos estar cantando Quero Conhecer Jesus.
tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém. Tem alguém mandando um abraço aqui para você, diz o seu Eudóxio.
Deus abençoe, Dox. Deus abençoe que você continue conosco aqui nesse culto. Bom, nós vamos estar nesse momento refletindo na palavra de Deus, no texto de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 8. Jesus conta uma parábola nesse texto. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional. Eu vou estar abrindo aqui para estar lendo, os irmãos vão estar acompanhando o texto junto conosco. Então lhes disse: suponham que um amigo de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, os meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, continua falando aos nossos corações, também na reflexão da Tua palavra, Pai, aonde nós vamos estar recebendo do Senhor a iluminação para os nossos corações e a aplicação nele, Pai, no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é uma oração insistente, que é o tema central aqui quando Jesus ele conta essa parábola. Um pouco antes, ele recebe o pedido dos seus discípulos. No versículo 1 do mesmo capítulo que nós estamos lendo, versículo 1 do capítulo 11, diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. E depois da oração do Pai Nosso, que era uma oração modelo, não uma oração que deveria ser repetida várias vezes, mas um modelo de oração. Jesus não deu a oração do Pai Nosso como se fosse um mantra a ser repetido, mas sim um modelo de oração, porque tudo ali que tem no Pai Nosso é a característica pela qual nós devemos estar ali seguindo como exemplo para a nossa oração. E ele dá essa oração como exemplo. Mas logo depois, ele entrega essa parábola. E essa parábola fala da insistência, do amigo inoportuno, que é aquele amigo que está incomodando aquele que já está dormindo. E a gente vai ver vários detalhes dessa parábola. Tiago, capítulo 5, versículo 16... ele fala sobre a oração de justo, que é poderosa e eficaz, ou que pode muito em seus defeitos, em outras traduções. Então a gente vê que a oração é algo muito importante para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Se não soubermos orar, ou se tivermos alguma dificuldade nessa área, vamos estar não tendo um relacionamento com Deus da maneira correta, onde nós precisamos ter. E o Senhor dá esse exemplo aqui dessa parábola. A primeira coisa que eu gostaria de ver nessa parábola
com os irmãos e tomar como reflexão é que ele diz assim: então suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite. Aqui nós vemos aqui algo que aconteceu sem que o amigo esperasse. Veio um amigo e aí veio uma necessidade junto com esse amigo. Às vezes a necessidade ou alguma situação, uma circunstância vem inesperadamente a nós. Quem dera tivéssemos um aviso de algo, né, que iríamos enfrentar, alguma coisa ruim, alguma coisa que iria nos fazer ter a necessidade. Porque alguma coisa foi à casa daquele homem, que foi uma pessoa, um amigo dele, e trouxe uma necessidade para ambos, tanto para aquele que estava recebendo, como aquele que estava vindo. Então, na hora da necessidade, a gente pode recorrer em oração, porque o Senhor vai nos atender em todas as nossas necessidades, e mesmo que elas venham sem nós esperarmos, podemos ter a certeza disso, que o Senhor estará sempre pronto a nos ouvir. Uma outra coisa nessa parábola que fala também é de amigos. O primeiro amigo vem à noite, chega na casa do outro amigo, e esse sai para a casa de um outro amigo. Ele fala assim: amigo, empreste-me 3 pães. Então a gente vê que para que essa pessoa ela saísse para ir pedir a alguém, essa pessoa da parábola, ela saiu para pedir a alguém que era o quê? Seu amigo. Interessante que hoje, de tarde, eu estava com a Cristina, a gente tinha acabado de almoçar, eu estava ali saindo do trabalho, né, eu trabalho dentro de casa mesmo, em home office, e aí eu estava do lado dela, de repente, alguém ligou para ela. Aí ela virou e falou assim: ih, olha quem está ligando. Aí atendeu o telefone, era uma chamada de vídeo, né, Cristina? Então, uma chamada de vídeo. E essa pessoa começou a conversar com a Cristina falando com ela, e era uma vizinha nossa. E num dado momento ela falou assim: Cristina, eu estou precisando tanto que você ore por mim. Eu estou precisando que você ore por mim. A Cristina virou e falou assim: mas você pode orar a Deus também, você pode procurá-lo. Mas depois eu fiquei pensando nessa parábola aqui. Na hora que ela estava falando, eu já estava pensando nessa parábola, porque a mensagem já estava pronta, né? Porque ontem à noite eu já tinha feito o esboço da mensagem. E hoje eu estava apenas revisando algumas coisas para trazer algo para a igreja, para aqueles que estão nos assistindo. Essa pessoa pedia a ela: Cristina, ora por mim, eu quero que você ore. Então isso demonstra que tem algumas pessoas que não conseguem ter uma intimidade com Deus. E elas não vão ter. Interessante ver pessoas na Bíblia, por exemplo, Abraão. Ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Pelo relacionamento que Abraão tinha com Deus. Quando nós nos tornamos amigos de alguém, nós temos mais condição de procurar alguém, né? Eu, por exemplo, quando tem necessidade, eu não vou procurar qualquer um. Eu vou procurar qualquer um, que qualquer um vai me ajudar. Não vai. Não vai mesmo. Quando você tem necessidade de alguma coisa, você procura um amigo. Bom, eu vou no meu amigo, né? Às vezes você tem vários vizinhos, mas alguns deles são seus amigos. Aí você vai procurar aquele vizinho que é seu amigo, porque você vai ser amparado por aquele amigo. Mas por que Deus não é meu amigo? Porque Deus não quer? Deus quer ser amigo de todos. Ele quer ser amigo de todos. Ele quer ter um relacionamento com todos. Mas nós não temos condições de chegar até Ele, porque nós mesmos sentimos que: como eu posso chegar até Deus se eu não tenho intimidade com Ele? E aí a gente perde a oportunidade de recorrer a quem? Ao melhor amigo. Porque em alguns momentos nós não vamos conseguir recorrer a ninguém nessa vida. Ninguém.
Interessante, eu me lembro sempre disso, um pastor, quando ele era pastor de uma igreja, e a sua esposa teve um problema de saúde sério, a sua diabetes, a diabetes da sua esposa, melhor dizendo, né? Ela ficou muito alterada e nesse processo de alteração desenvolveu o glaucoma, né, nela, e aí ela perdeu as 2 vistas, ficou cega. E a igreja amparou aquele pastor e a esposa, e ficaram lá durante um tempo muito grande, visitando e cuidando, indo lá e abraçando mesmo a família, o pastor e a esposa. Mas depois de um dado momento, o que acontece? As coisas vão se chegando a uma normalidade de cada um ter a sua necessidade, né, de fazer os seus afazeres normais, e aí vai deixando de dar aquele apoio. De repente, quando ele viu, ele estava sozinho, cuidando ele da sua esposa. Quando ele se viu nessa condição, ele ficou com medo. Ele falou: e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou cuidar sozinho? Eu tinha um amparo. Mas aí ele falou assim: não, peraí, eu não estou sozinho. Eu tenho alguém que nunca vai me abandonar. Deus nunca vai me abandonar. E aí ele recorreu a Deus para cuidar dele, para cuidar da esposa dele. Sabe, irmãos, às vezes a gente passa por dificuldades. Por exemplo, a gente nunca vai imaginar que vai ter um amigo inoportuno que também vai chegar de viagem, um amigo que seja, vamos usar como exemplo uma doença, um problema psicológico, né? Crente enfrentando um problema psicológico, e tem muitos que estão enfrentando, mas estão com vergonha. Pode falar. Se tiver com problema psicológico, pode falar. Qual a vergonha de ter um problema psicológico? O crente não pode ter. E é um amigo inoportuno, é um amigo que vem de viagem, é inoportuno igual o outro que vai bater na porta também. Mas ele vem e traz problemas para a gente, traz dificuldades. Mas aí você tem como procurar um outro amigo. E nessa parábola aqui, quando vier essas dificuldades, quando vier as necessidades, o amigo pode procurar um outro amigo. E esse amigo que nunca vai nos deixar de atender é Deus. Essa parábola fala desses amigos que têm um relacionamento. É interessante também que o texto ele usa assim: e recorra a ele à meia-noite. Olha aqui, meia-noite é um horário inoportuno também, é um horário difícil. Porque naquela região onde Jesus estava contando essa parábola, 7 horas, 8 horas da noite, as pessoas já estavam dormindo. Ela não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha nada disso, tá? 7 horas, 8 horas da noite já estavam se recolhendo para dormir. E meia-noite era o sono mais pesado nesse momento aqui. Era a hora mais imprópria. Mas o que também isso nos leva também à meditação? Para Deus, não existe hora ruim. A gente pode procurar Ele em qualquer hora. Não existe uma hora adequada para nós procurarmos a Deus. Tem pessoas que acham que de madrugada vão ser ouvidos. Tem pessoas que acham que de manhã cedo vão ser ouvidos, que o horário da manhã é melhor, o horário da tarde é melhor. Não, o horário pode ser até você pensando assim: meu Deus, será que Deus vai me ouvir agora, nessa hora, onde várias pessoas também estão passando por dificuldades? Ou hora ruim para eu pedir, se está todo mundo precisando? Existe isso para Deus. Ele está disposto a atender a qualquer hora. Por isso que ele coloca aqui uma hora tão imprópria também, à meia-noite. Aí, a gente vê uma outra coisa também, que naquele momento da necessidade, ele vai à casa do amigo e ele fala o seguinte: olha, não tenho nada para oferecer, me empreste 3 pães
para que eu possa estar cuidando do meu amigo. Olha, o que acontece aqui? A gente vê na parábola também que esse amigo confia que o outro amigo supra a sua necessidade e que esse amigo tem aquilo que ele precisa. É uma outra coisa também. Sempre que nós formos procurar ao amigo que é o nosso Deus, nós vamos encontrar nele tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Então lá não era uma padaria, lá era a casa do amigo, mas lá haveria pão. O interessante é que ele pede 3 pães, né? Um era para ele, o outro era para o amigo e o outro pão, para ficar para o café da manhã, pelo jeito, né? Porque, né, que necessidade teria o outro pão? Ele ainda pede alguma coisa para sobejar naquele pedido dele. Então, nós podemos pedir a Deus aquilo que nós estamos precisando, e se precisarmos pedir até alguma coisa de sobejo que sobre na nossa vida, nós vamos receber também de Deus. É alguma coisa, são detalhes de uma parábola que serve para que nós entendamos aquilo que nós encontramos em Deus. Então ele vai e sabe que aquele amigo iria suprir a sua necessidade. Mas aí, o que acontece? E o que estiver dentro de casa, diga assim: não me incomode, a porta está fechada, os meus filhos estão deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Aí a gente olha assim e fala assim: meu Deus, será que a gente pode entender isso aqui como Jesus falando assim: não vou te atender, não quero te atender, tá? Deus falando para uma pessoa assim, quando está orando: não quero te atender, não vou sair da onde eu estou e tal. Primeiro que Deus nos descansa, Deus nem tosqueneja, Ele nem dá aquela pescadinha, né? Tosquenejar, aquela pescada, né, que a gente dá, né, aquela cochilada. Ele nem tosqueneja, Ele nem faz isso. Ele está o tempo todo trabalhando. Deus, Ele não é um Deus de preguiça, né? Mas às vezes a gente acha que a porta está tão fechada e se demora tanto para ser atendido, que a gente acha que nós não vamos conseguir alcançar. Mas quando nós pensamos assim, a tranca está tão fechada, as coisas estão tão difíceis, vai demorar tanto, Deus vai me atender como? Se tem tantos obstáculos. Nós é que colocamos os obstáculos, porque realmente era uma hora de obstáculo para se abrir aquela porta. Vamos lá, vamos entender de novo o contexto daquele lugar. As casas eram pequenas, às vezes tinham 3 cômodos, banheiro, sala e quarto, ou quarto, sala, cozinha e banheiro, o que fosse, né? Era o máximo que tinha. Não tinha 2 quartos, não tinha 3 quartos. Às vezes a gente vê num filme ou numa novela eles entrando em vários quartos. Não, aquela região lá era muito pobre, aquela região era pobre. Então as características daquele contexto eram essas. E como é que eram as portas lá? Tinham ferrolhos e tal? Não, a maioria delas, elas eram colocadas da seguinte maneira: quando chegava de manhã, elas eram retiradas, e eram portas pesadas. Os filhos, o pai ia lá, pegavam todos juntos e tiravam aquela porta pesada, de madeira. Mas antes eles tinham que destravar a porta, que era, né, feita geralmente com uma base em cima e também embaixo, para que o bandido não entrasse e violasse aquele lar. Ele tinha que passar por cima dos filhos para poder abrir a porta. Ele tinha que acordar a família toda para abrir a porta. Não era difícil, naquele momento, se ter aquilo que aquele amigo pedia. Era trabalhoso? Era. Às vezes a gente vê diante de tal obstáculo que a gente acha assim: meu Deus, não tem como é que eu vou orar por isso? Vai ter que se abrir muitas trancas,
vai ter que se tirar muitas portas, vai ter que tirar muita coisa do lugar para poder a minha oração ser respondida. Vai acontecer tudo isso. A família vai acordar, a família acordou nessa parábola, a família acordou, os filhos acordaram, todo mundo se levantou, todo mundo teve que abrir, tirar as trancas e depois teve que tirar as portas para entregar os 3 pães. Por mais dificuldade que se apresente na hora de uma oração ou de algum obstáculo, eles podem ser removidos pela oração insistente. Essa parábola está nos dando também esse ensinamento. E em quinto e último lugar, a parábola, o tema central é esse. A parábola, ela ensina que a oração deve ser uma atitude incansável. Quando a gente vê aqui importuno, né? Aquele amigo que está pedindo e não para de pedir. Eu estava vendo aqui as traduções, eu fui no grego para ver qual era a representação aqui do original, do grego. É aquele amigo que ele não tem vergonha, ele é descarado. O original é esse, ele é descarado. Ele não tem vergonha de pedir e insistir, mesmo sendo inconveniente. Isso daqui nos mostra algumas coisas. Olha, nos mostra dependência, que se não insistirmos e não conseguirmos que o amigo nos ajude, nós vamos estar dependendo dele e não vamos conseguir nada. Mostra ousadia também. Nós temos que ser ousados na nossa oração. Irmãos, oração não é beleza. Não é beleza. Às vezes a gente vê algumas pessoas orando, fala assim, como é que o fulano ora bem, deve orar mal? Porque a oração, ela não é expressa em palavras, mas é em sentimento, no coração. Você pode orar da maneira que você for, mas se o teu coração não estiver orando daquele jeito, Deus vai ouvir o coração. Então, algumas orações que a gente faz beira a inconveniência, beira até ao abuso. Da maneira que a gente fala com Deus, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. O Senhor não sabe o que eu estou sentindo. Por que o Senhor não faz nada? Você fala isso com Deus? Como é que a gente se atreve? Mas a gente fala. Mas se a gente falar assim com Ele, não tem problema nenhum, não. Ele quer intimidade mesmo, Ele quer que a gente abra o coração. Nesse momento na internet, pode ter gente que não sabe nem orar, nunca orou. Pastor, como é que eu vou orar? Chega para ele e fala, Senhor, eu estou aqui assim, estou desse jeito. Eu estou todo ruim, estou destruído. Eu não valho nada. Para o Senhor vale alguma coisa? Pronto. Você já acertou aí. Para Deus você vale muita coisa. Mas agora você tem, né, a percepção de que você não vale nada, ou você entende que você não vale nada, mas para Deus você vale muito. E você pode valer muito também para você mesmo, porque Ele vai te dar valor e vai te valorizar. E às vezes você acha assim, mas alguém tem que orar por mim. Se nesse momento, se abrir o seu coração para Jesus, você entra na intimidade com Deus. Porque para você ter intimidade com Deus, ser amigo dele, você tem que ter comunhão. E essa comunhão, ela só começa a acontecer quando você abre o seu coração para Jesus. E aí você realmente, aí Cristina falou, ora você. Vai orar. Mas se você não for amigo de Deus, não vai adiantar não. Não vai adiantar não. Vou ser sincero. Se você não está procurando comunhão com Ele, se você não está procurando uma experiência com Ele, se você não está procurando intimidade com Ele, Ele vai saber o que se passa no seu coração. E como é que você vai conseguir pedir alguma coisa a Ele se você não tem condição de ter um relacionamento com Ele?
sincero, de todo o coração. Que o relacionamento que nós devemos ter com Deus é de todo o coração. E Ele quer nos aceitar do jeito que nós somos, sem cera, sinceros. O termo sincero, ele tem essa origem, né? Era o vaso que era levado para o comércio, e ali o vendedor, ele deixava ali aqueles vasos com cera, bem bonito, mas aí chegava alguém e falava assim: ó, eu quero aquele que é sem cera. Ele pode ter as deformidades que tiverem, mas eu quero esse que é sem cera. E aí vinha aquele vaso que era realmente um vaso sem nenhum arranjo, um vaso realmente sem nenhuma cera. Que você possa chegar diante de Deus e pedir com insistência, abrir o seu coração, ser amigo dele e insistir, que você batendo, ele vai abrir a porta para você. Que Deus te abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos, e assim nós vamos encerrar o culto dessa noite. O primeiro cântico é Os Sonhos de Deus. Vamos ficar em pé? Aquelas pessoas que estão aqui no nosso salão de culto, fica mais bonito quando a gente canta em pé. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença vai me alegrar. Promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito
força pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Amém. Podemos acreditar nesse nosso Deus que é um bom amigo. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Logo após nós estaremos orando e encerrando o culto dessa noite.
misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares, no nome de Jesus. Amém.